Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas que podem melhorar aí o seu fluxo de trabalho utilizando as ferramentas de ajuste localizado, principalmente o pincel de ajuste localizado. Estas são dicas que de algum modo já apareceram em alguns dos nossos vídeos, então em vídeos sobre outro assunto eu dei uma pincelada em algumas delas em algumas situações. Mas eu quis reunir essas dicas em um único vídeo sobre pincéis, sobre ajustes localizados, para que ficasse mais fácil de encontrar e que para as pessoas que estejam utilizando aí, começando a utilizar os pincéis e as ferramentas de ajuste localizado, fique mais fácil encontrar essas sugestões, porque elas podem aí tornar mais prático, tornar mais fácil e facilitar o seu trabalho com ajustes localizados. Lembrando que quando eu falo de ajustes localizados, eu estou falando, obviamente, do pincel de ajuste localizado, mas essas ferramentas, essas dicas, elas também funcionam na ferramenta de filtro graduado e também no filtro radial do Lightroom. Então, não se esqueça de dar um pulo no nosso site, no www.lightroombrasil.com.br, para conhecer os nossos workflows, que são os nossos pacotes de presets e pincéis do Lightroom Brasil, e também para dar uma conferida no nosso novo curso que está disponível lá no site, o curso de retoque digital para fotografia newborn. Vamos nessa então! A dica número 1 é sobre como lidar com o excesso de marcadores quando em uma única imagem você faz muitos ajustes com os pincéis. Então, neste caso aqui, a hora que eu abro o pincel, olha a quantidade de marcadores que eu tenho. E se eu quero fazer um antes e depois, tem alguns casos em que o marcador inclusive esconde a área em que eu trabalhei, como no caso aqui no olho, onde eu clareei o olho, ou aqui na íris. Então, mesmo que eu faça o antes e depois, o depois eu mal consigo ver, porque esses marcadores ficam aí atrapalhando devido ao excesso deles. Então, uma alteração que eu sempre faço quando estou utilizando aí o pincel de ajuste localizado ou outras ferramentas de ajuste localizado é alterar a configuração dos pinos de edição aqui embaixo. Eu tenho a opção automático, sempre, selecionado ou nunca. O padrão vem sempre que os pinos ficam sempre visíveis. O formato que eu utilizo é o automático, para mim é o melhor deles. O que o automático faz? O automático faz com que os pinos apareçam quando o meu mouse está sobre a foto ou o meu cursor está sobre a foto. Então eu clico aqui em automático e agora toda vez que eu tiro o cursor de cima da foto, os pinos desaparecem. Então eu posso fazer aqui o antes e depois tranquilamente, ou posso fazer os meus ajustes de efeito tranquilamente. Uma vez que eu coloque o mouse dentro da imagem, os pinos reaparecem, então eu posso selecionar qualquer pino aqui e voltar para cá, os pinos vão desaparecer e eu consigo alterar aqui as minhas configurações sem problemas, sem o pino atrapalhar. Ali eu tenho outras duas opções que eu raramente utilizo. O selecionado fica visível só o pino que está selecionado e o nunca, os pinos desaparecem completamente, então eu não vejo os pinos. Eu gosto do automático porque é o melhor de dois mundos. Eu tenho os pinos quando eu preciso dele, que é quando eu preciso selecionar aí alguma das máscaras, e eles desaparecem quando eu não preciso deles, que é quando eu vou ajustar o efeito, ou então quando eu simplesmente quero fazer um antes e depois dos ajustes do pincel. A segunda dica diz respeito a quando eu quero alterar a intensidade de um ajuste localizado, principalmente aqueles ajustes complexos que envolvem diversas configurações, diversos parâmetros. Como no caso aqui, eu tenho um filtro graduado aplicado, lembrando que este recurso funciona em todas as ferramentas, então eu posso utilizar no filtro radial também ou no pincel de ajuste localizado. E no caso aqui do meu graduado, ele tem um ajuste de exposição, de realces, de sombras, de claridade e também de saturação, que estão ajudando a destacar esta área de baixo da foto, esse reflexo. Mas digamos que eu quero aumentar a intensidade desse ajuste ou reduzir a intensidade desse ajuste proporcionalmente, considerando aqui todos os deslizantes. Eu quero reduzir todos os deslizantes proporcionalmente ou aumentar proporcionalmente. Existe uma ferramenta que facilita muito para fazer isso e é muito útil. Quando eu quero fazer isso ou quando eu estou fazendo suavização de pele, que também envolve aí mais de um ajuste e tudo mais. E como eu faço isso? Eu venho aqui no painel onde eu configuro o efeito do meu ajuste localizado e clico aqui neste triângulo. Eu clico nele e ele vai fechar aqui todos os deslizantes em um único deslizante chamado intensidade. Então esse deslizante eu posso aumentar para que o efeito fique mais intenso, ou eu posso reduzir para que este efeito fique aí menos intenso.
né? E o bacana é que ele realmente altera os meus deslizantes. Então, se eu clicar aqui no triângulo novamente, ele vai abrir e todos os meus deslizantes estão alterados proporcionalmente para aquela redução ou aumento de intensidade que eu fiz. Então, é uma maneira bem legal de você ampliar ou reduzir a intensidade de um efeito, considerando aí todos os deslizantes que foram utilizados no efeito, né? Isso é muito bacana porque se você tem, por exemplo, algum dos nossos pacotes de presets e pincéis, algum dos nossos workflows, diversos pincéis eles são realmente formados aí por uma série de ajustes, inclusive ajustes de cor e tudo mais. E aí, com esta dica, você pode reduzir ou aumentar a intensidade do pincel de acordo com o seu gosto, sem se preocupar a ter que mexer deslizante por deslizante. E a nossa terceira dica diz respeito àquelas situações em que você está criando uma máscara com um pincel de ajuste localizado ou alguma outra ferramenta, e a região que você está mascarando é vermelha, e você quer visualizar a sobreposição da máscara, que também é vermelha. Você sabia que dá para mudar a cor dessa sobreposição que o Lightroom cria? Pois bem, dá para mudar. Olha só como é que a gente faz. Digamos aqui eu vou criar uma máscara aqui para selecionar a blusa da menina. Clico aqui na opção de mostrar a sobreposição da máscara selecionada ou a tecla de atalho O, né? E aí eu começo a fazer minha máscara, ó, só porque minha máscara também é vermelha. E aí fica difícil aí eu ver aonde eu já selecionei, aonde eu não selecionei ainda e tudo mais. Pois bem, fica mais fácil fazer isso, né, se a minha máscara tiver uma cor diferente. E como eu faço isso? Eu faço isso utilizando a tecla de atalho Shift O, né? Então eu uso O para trazer ou remover a máscara e Shift O para mudar a cor dela. Então, ó, Shift O e ela fica verde. Então agora fica bem mais fácil de eu criar a minha máscara e conseguir perceber exatamente aonde eu criei ou não criei a máscara. Se eu continuar pressionando Shift O, eu vou mudar a cor dela aí entre as cores disponíveis, que é o verde, então o branco, o preto e finalmente o vermelho de novo. Então nesse caso aqui, o verde seria a melhor opção para eu saber o que eu mascarei ou não mascarei aí, o que eu selecionei ou não selecionei aí na roupa da menina. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que pelo menos alguma dessas dicas aí ajude a você a ganhar tempo, ter um melhor e mais prático fluxo de trabalho ao utilizar as ferramentas de ajuste localizado do Lightroom, que são extremamente importantes. Se você quiser mais dicas aí, dê uma olhada nos nossos vídeos, que tem diversas dicas sobre ajustes localizados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal e marca aí o sininho para receber notificações sempre que houver um vídeo novo. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.